Aleluias! Glórias a Deus! Que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, ouvinte desta programação e desse testemunho que será contado. Meu nome é Carlos Henrique, sou conhecido como Henrique Guerreiro e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou missionário e cantor e adorador do Senhor. Eu quero dizer para você que Deus, Ele faz milagres. Deus, Ele não muda. Quando o homem abre o coração para Deus e deixa Deus trabalhar, Deus faz um milagre maravilhoso. Não importa o seu problema, não importa a situação que você esteja enfrentando. Eu quero dizer para você que Deus ele está pronto a fazer um milagre na tua vida, na tua casa e na tua família. Eu quero convidar você agora a estar abrindo a tua Bíblia em João capítulo 5, versículo 5, que diz assim: E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado já havia muito tempo, chegou até ele e disse: Queres ficar são? Porém aquele enfermo respondeu assim: Senhor, não tem homem algum que quando esta água é agitada me coloque no tanque. E quando eu vou descer, vem outro e desce antes de mim. Mas Jesus ali virando para ele, levantando a sua voz, disse assim: Levanta e pega a tua cama e anda. E o milagre para aquele homem chegou. A Bíblia não fala se aquele homem era tirado e colocado daquele local todos os dias. Mas a Bíblia fala que aquele homem estava à beira daquele tanque esperando o milagre para a tua vida. A Bíblia fala que certo tempo o anjo descia e movimentava aquelas águas. E o primeiro que ali mergulhava era curado, era sarado, era transformado de qualquer problema que tivesse na tua vida. Mas aquele homem tentava se arrastar e chegar até aquele tanque, mas ele não conseguia. E nem por isso ele desistiu de alcançar o teu milagre. Ele não conseguiu mergulhar naquele tanque, mas ele não desistiu de sair da beirada daquele tanque. E um certo dia, ele teve um encontro com Jesus. Aqueles que diziam que ele não iria alcançar o milagre, que ele não iria sair daquela situação, que ele iria morrer naquela prova, que ele iria morrer à beira daquele tanque, ficaram surpresos, porque além dele conseguir o milagre, ele conseguiu o milagre pelo dono do milagre, que se chama Jesus. Assim como eu consegui o milagre na minha vida, na minha história, através de Jesus. E eu quero dizer para você que Jesus faz milagre. E Ele está pronto a realizar um milagre na tua vida. Basta somente você crer. Em nome de Jesus. Ouça esse testemunho.
a minha história, a minha trajetória de vida e desse sofrimento começou quando eu estava apenas com 4 anos de idade, ainda uma criança sem saber o que seria do meu futuro de vida. Mas por um instante estava eu vivendo em um lar onde meus pais viviam de brigas e contendas. Nosso lar não tinha paz. Meu pai bebia muito, se drogava. E me lembro eu certa vez que a minha mãe resolveu se separar do meu pai, porque ela não suportava mais a viver na situação que estava a nossa casa, a nossa família. Meu pai bebia muito, era viciado na bebida. E naquela época, a minha mãe só tinha eu e o meu irmão Tiago. E dava para perceber que o meu pai não aceitava a separação da minha mãe. Mas ela já não aguentava mais tantas brigas, tantas discussões. O nosso lar não tinha paz. Era um verdadeiro tormento. E nesta situação a minha mãe já estava decidida, estava certa da decisão que ela havia tomado. Ela realmente queria a separação. E o desejo dela, como mãe, era ficar com a minha guarda. Lutou de todas as formas, pediu, implorou ao meu pai. Quando estava ali juntando as suas roupas para ir embora, nessa época morávamos no estado do Espírito Santo. E ali de todas as formas minha mãe tentando convencer meu pai que eu tinha que ficar com ela. Mesmo assim, a tentativa, as lágrimas dela foi em vão. Porque certa vez em 1985, no mês de julho, quando eu nasci ali em Belo Horizonte, no Hospital São Francisco, o meu pai, ele revoltado, com pirraça, com seus vícios de bebidas e drogas. Assim, quando eu nasci, o médico liberou o papel do meu nascimento. E meu pai ali pegou aquele papel e foi até um cartório no centro de Belo Horizonte. E ao me registrar como filho, ele somente me registrou no nome dele. Isentou o nome da minha mãe dos meus documentos. Até hoje eu tenho prova disso. Estou lutando e tentando regularizar o meu documento, a minha certidão, a minha identidade, porque até hoje não tem o nome da minha mãe. E por esse motivo, naquela época, nem minha mãe chamando a polícia, ela não conseguiu ficar com a minha guarda. Meu pai juntou as suas coisas, juntou as suas malas e as suas roupas e me tomou pelo braço e fomos para a rodoviária de Vitória, onde morávamos. E meu pai, comprando as suas passagens, seguimos diretamente, novamente, para Belo Horizonte. Fomos morar ali no bairro chamado bairro São Paulo, numa avenida chamada Cristiano Machado. Nós morávamos em cima de uma firma de madeireira, onde meu pai ali trabalhava. E meu pai, mesmo separando da minha mãe, tendo ali só eu e ele, meu pai alugou uma kitnet de 2, 3 cômodos e morava ali somente eu e meu pai. Meu pai, por todos os defeitos ou não, sempre foi um homem trabalhador. Porém, o vício da bebida e do alcoolismo que ele tinha, isso mudava a personalidade dele. E muitas das vezes ele ficava tão agressivo que parecia estar usando outro tipo de droga. E quantas vezes eu fui trancafiado dentro de casa, enquanto meu pai estava levando a sua vida de solteiro. E quantas vezes eu chorava por não ter amor e nem carinho. E o afeto do meu pai.
A minha mãe, eu já não sabia onde estava. Não tinha mais o contato com ela. E quantas das vezes meu pai chegava da rua, embriagado, alcoolizado, e ali já começava a vir pra cima de mim, me bater e dizer que eu não era seu filho, que eu não prestava, que eu tinha que morrer porque eu parecia com a minha mãe, a qual ele tinha uma grande revolta, e ele jogava aquela revolta sobre a minha pessoa. E chegando um certo tempo, passou-se um ano após a separação dos meus pais, o meu pai ele resolveu a me dar para uma mulher tomar conta de mim. E meu pai fez as minhas bolsas com um pouco de roupa que eu não tinha muita coisa, nossa vida estava muito escassa, e me levou para a casa dessa mulher. E disse para aquela mulher, eu lembro até hoje, esse aqui é meu filho Carlos Henrique, e eu trabalho, vivo a minha vida de solteiro e não estou tendo tempo de tomar conta desta criança. E ali me colocou nas mãos daquela mulher. E eu pensando que eu ia ter carinho, que eu ia ter afeto, que eu ia ter alegria. A minha trajetória estava apenas começando naquele lugar. Aquela mulher, ela mexia com obra de macumbaria. E aquela mulher me trancava sobre o quarto dia e noite. Não me deixava para sair, nem para brincar, nem para dialogar, nem conversar. Eu não vivia naquela casa uma criação de uma criança normal. E quando ela ia me dar o café da manhã ou o alimento, ela abria a porta do quarto e colocava comida ali para mim comer, ou até às vezes jogava pelo chão. E aquilo me angustiava muito. Aquilo me fazia sofrer. Uma criança como era eu naquela época, passando esse tipo de constrangimento. E às vezes ali como criança perguntava para ela por que aquilo tudo, porque ela fazia aquilo comigo, ela dizia que eu tinha que morrer, porque Deus tinha uma grande obra na minha vida, mas eu não entendia o que era Deus, eu não entendia o que era obra. E hoje, como servo do Senhor, posso entender que o diabo já estava usando aquela mulher para poder acabar com a minha trajetória, acabar com a minha vida, e para mim não chegar onde eu estou hoje. 3 anos se passaram e meu pai aparece novamente para me tirar das mãos daquela mulher. Já estava eu ali, uma criança revoltada, uma criança que não sabia obedecer mais pai e não obedecer ninguém, nem ouvir ninguém. Já estava eu com o coração amargurado, sem felicidade e sem vontade de viver. E meu pai ali voltou para me buscar. E meu pai já estava casado com outra mulher chamada Elizabeth. E naquela época já tinha ali um irmão pequeno chamado Rafael. E meu pai me pegou das mãos daquela mulher, daquela feiticeira, e me levou novamente para morar com ele. Eu e a minha madrasta Elizabeth, juntamente com meu irmão Rafael, que era uma criança pequena. E meu pai estava morando ali no mesmo lugar, na mesma casa, na Avenida Cristiano Machado, no bairro São Paulo. E eu pensei que meu pai havia mudado, mas meu pai havia piorado. Meu pai trabalhava e nos seus momentos de folga ele saía para a rua para beber, para se embriagar, para se drogar. E quando ele chegava em casa daquele jeito, nós tínhamos até medo de abrir a boca para poder falar alguma coisa, porque meu pai era extremamente violento. Espancava a mim e a minha madrasta, e muitas das vezes tentou até mesmo tirar a vida do meu irmão Rafael, recém-nascido, que estava de berço. E eu quero dizer para você que certa vez eu ali brincando quando criança, nós morávamos ali no 2º andar daquela casa. E eu tinha mania de ficar juntando lata de óleos, lata de cera vazia, para poder brincar. E eu quero dizer para você, numa parte importante dessa história, que o diabo já estava trabalhando para poder me jogar no homossexualismo. E naquela época, a minha madrasta achava bonito que eu brincava de casinha, pegava as latas de óleo, as latas de cera, e pegava, botava serragem dentro, ou até mesmo barro ou areia, e falava que era comidinha. E todo mundo achava graça, todo mundo achava bonito, que eu era criança.
tinha apenas 7 anos de idade. E certa vez ali naquele segundo andar, eu pegando essas vasilhinhas, essas latinhas, para poder brincar de casinha e comidinha, eu ali pulei o muro que tinha de um terraço para uma beirada de Marquis, junta para a Avenida Cristiano Machado, em frente a um ponto de ônibus onde estava várias pessoas esperando o ônibus da sua tarde para voltar para sua casa. E ali a minha madrasta gritando muito comigo, pedindo que eu saísse daquela beirada de laje porque era muito alto. Eu não quis obedecer a ela. Pulava daquela laje pro terraço e do terraço para a laje. E a minha madrasta ali, não querendo que eu pulasse, que eu ficasse à beira daquela marquise, ela correu atrás de mim para me pegar, mas eu consegui pular o muro para poder ficar na beira daquela marquise. E por descuido da minha parte, eu acabei caindo daquela marquise lá embaixo. Caindo lá embaixo, eu não vi mais nada. Desmaiei, bati a cabeça, eu só escutava vozes dizendo: chama a ambulância, chama o socorro, porque ele está morrendo. E eu só escutava dizer que a minha cabeça estava sangrando, isso, aquilo, outro. E a minha madrasta chorava muito, dizia: pelo amor de Deus, o Carlos Henrique está morrendo. O Carlos Henrique está morrendo. E várias pessoas que estavam no ponto de ônibus e várias pessoas que ali daquele lugar vizinhos vieram e começaram a gritar, começaram a chorar e começaram a ligar ali para a ambulância. E passando-se um tempo ali, eu fui me acordando e fui entrando um pouco em si. Estava eu todo sanguentado, com a cabeça toda machucada. E ali aquela ambulância me pegou e me levou para o Hospital das Crianças naquela época. Fiquei internado com a lesão na cabeça, no soro, durante um mês. E passando-se uns dias da minha melhora naquele hospital e ainda não tendo alta para ser liberado para voltar para casa. Eu, como uma criança revoltada, uma criança sem paz e que não dava paz para ninguém mais. Ali naquele hospital eu não dava paz para ninguém. E pelo pouco que eu me recordo, eu fui até uma cozinha daquele hospital sem os enfermeiros ver e consegui ali uma caixa de fósforo. E vim ao local que eu estava internado. E pelo descuido ali dos enfermeiros, eu acendi aquele fósforo e tasquei fogo nas cortinas daquele hospital, onde havia várias outras crianças internadas, e coloquei várias pessoas em risco. Mas graças a Deus nada aconteceu naquele lugar. E ali chamaram meus pais, chamaram meu pai e minha madrasta e me deram alta e eu voltei novamente para casa. E voltando para casa, nossa vida continuou a mesma coisa. Nada mudava, nem para pior e nem para melhor, porque o pior já estava para acontecer. A minha madrasta, que era uma mulher forte, gorda, de boa aparência, de tanto sofrimento foi se acabando. Já não tinha mais alegria e nem paz para viver. Meu pai continuava a se drogar, continuava a se alcoolizar e se aprofundando cada vez mais na bebida. Certa vez, meu pai, perdendo seu emprego, decidiu tomar uma decisão para ir embora ali de Belo Horizonte para o estado de Minas, ali divisa com Bahia, um povoado chamado Tranquedo Neves, no município de Medina, Minas Gerais. E ali minha madrasta arrumando as suas coisas, meus pais, todo mundo, seguimos de rumos para essa cidade. Chegando lá, fomos morar nessa cidade. Ali morava a mãe da minha madrasta, os irmãos. E meu pai conseguiu um emprego em uma empresa chamada Belgo Mineira. E meu pai trabalhava, como eu disse no início, meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, mas as drogas e o vício da bebida é o que levou à desgraça da família. E morando ali, meu pai trabalhava, levava a sua rotina
de trabalhador. Mas chegava sexta-feira, a nossa casa já não tinha mais paz. A nossa casa já não tinha mais alegria. A nossa casa já não tinha mais um diálogo. Porque as drogas e a bebida acabavam com tudo. E quando meu pai começava a se alcoolizar, eu já podia contar nos meus dedos os dias que eu iria dormir na rua, os dias que eu iria ficar sem comer, os dias que eu iria dormir onde o meu teto era a lua. E muitas das vezes ali meu pai me jogava para fora de casa pelas madrugadas, me espancava, me batia, dizendo que eu não era filho dele, dizendo que o único filho que ele tinha era meus outros irmãos. E aquilo doía muito na minha vida, no meu coração. E aquilo só me levava mais à revolta. Aquilo só me levava mais o ódio. Aquilo só me levava mais a ter rancor do meu pai e da minha família. E muitas das vezes, quando criança, dormindo na rua pelas calçadas, sentindo muito frio, às vezes até mesmo chovendo, eu desesperado naquele frio, eu saía nos varais daquele povoado chamado Cariri, no povoado de Tranquedo Neves. Eu ia em fundo de quintais, roubava coberta, roubava roupa, o que eu achava pela frente. Não estava importando mais com o desespero do frio, da madrugada, não importando se era roupa de mulher, se era de criança, se era de adulto. Eu estava pegando qualquer tipo de roupa que eu via pela frente. Porque estava eu com muito frio e desesperado naquela madrugada. E ali era um povoado muito pequeno, onde todo mundo conhecia todo mundo. E onde todo mundo falava da mal e bem da vida de todo mundo. Naquela cidade, eu não dava paz para ninguém, ninguém me dava paz para minha vida e nem para minha infância. E quantas das vezes ali eu precisando de um prato de comida, precisando de um carinho, precisando de uma atenção, precisando de uma mão amiga, mas eu não tinha ninguém. Muitas das vezes minha madrasta tentou me colocar na escola, mas a escola não me suportou. A escola não me aguentou. A professora não podia me chamar a atenção, que eu avançava na professora para bater, para xingar, para falar palavrões absurdos, porque eu não sabia respeitar mais ninguém. Nas ruas daquela cidade, quando as pessoas debochavam da minha infância, porque já estava eu entrando no homossexualismo, e ali muitos jovens, muitas pessoas, até mesmo pai de famílias que tinha filhos, debochava da minha infância, dizendo: ali vai o viado, ali vai o flosor, ali vai o viadinho. E aquilo ali, as minhas lágrimas descia pelo rosto. O meu coração doía, porque eu não entendia o que eu estava vivendo. Eu não sabia o que era ser um travesti. Eu não sabia o que era ser um homossexualismo. Eu só sei que eu era rejeitado pela sociedade por estar vivendo aquela vida. E meu pai não me aceitava. A minha madrasta, eu não tenho nada que reclamar, porque quantas das vezes foi espancada por me defender, por me ajudar ou por tomar a minha causa. E eu quero dizer para você que não foi fácil a minha infância. Quantas das vezes naquele povoado do Cariri, do Tranquedo Neves, ali em Medina, Minas Gerais, eu apenas com 10 anos de idade, eu tentei tirar minha própria vida várias vezes, deitando sobre uma BR, pelado, nu e despido, onde ali as carretas paravam, onde ali os caminhoneiros paravam, porque eu deitava naquela BR e me estirava sobre aquela BR-116, que é tomado sentido a Bahia, Salvador.
E eu dizia que eu queria morrer, eu dizia que eu queria acabar com a minha vida, eu dizia que eu não queria mais viver naquele lugar. E as pessoas debochavam, as pessoas gritavam, as pessoas abusavam da minha pessoa. E eu quero dizer para você que com 10 anos de idade, quantas portas eu bati nesse povoado pedindo um prato de comida. E tinha muitas pessoas que tinham um bom coração e me dava. Mas tinha pessoas que aproveitavam da minha fome, da minha miséria, e me davam um prato de comida. Mas ali eu era obrigado a fazer o que aquela pessoa queria. E quantas das vezes ali homens, até mesmo pais de família nesta cidade, que tinha até mesmo filhos, mas não respeitou a minha infância. E dizia para mim que ia me dar um prato de comida se eu descesse a minha roupa e praticasse ali o ato sexual com eles. Eu apenas com 10 anos de idade fui abusado sexualmente falando de pessoas que se diz e se dizia pais de família. Aquilo amargurava meu coração. Aquilo amargurava minha alma. E aquilo acabava com a minha infância. E quantas das vezes cansado de sofrer abusos sexuais, em cada porta que eu batia para pedir um prato de comida, em cada porta que eu batia para pedir um prato de comida. Cansando desta situação, eu falei, a partir de hoje eu vou lavar carro em posto de gasolina, porque assim eu vou conseguir ter dinheiro para poder comprar um prato de comida para me comer, ou um pão com salame para me alimentar. Mesmo ali morando pelas ruas daquela cidade, daquele povoado, consegui ali um galão de 5 litros desses que os representantes de salão hoje vendem shampoo, e cortei uma pequena boca, consegui ali uma bucha com um pedaço de colchão e um pedaço de sabão e coloquei sobre dentro ali daquele galão. E fui para aquela BR-116 pegar caronas para poder descer para um posto de gasolina chamado Posto Novo México, aonde várias pessoas ali lavavam carro, várias crianças lavavam carro e batia pneu para poder sobreviver e levar o alimento para sua casa. E naquele posto de gasolina, antes mesmo de eu chegar nele com a carona que eu conseguia pelos caminhoneiros, eu era abusado sexualmente. E os caminhoneiros me ofereciam dinheiro para que eu praticasse o ato sexual com eles. E às vezes eu com fome, passado ali uma noite e um dia sem comer, sem ter um dinheiro para comprar um pão, para comprar um prato de comida, eu até aceitava passar por aquele momento difícil da minha vida, aquele ato sexual, aquele abuso sexual contra a minha infância. E quando eu já desci ali naquele posto de gasolina para poder lavar um carro, ou lavar uma carreta, ou bater um pneu, já estava eu angustiado, triste por ter passado por aquela situação. E eu pegava aquele dinheiro sujo, dinheiro sofrido, e ia ali até a lanchonete daquele posto comprar algo para mim comer. E ali enchia minha barriga, e naquele momento ainda vinha um pouco de alegria, porque eu estava com a barriga cheia, depois de vários dias sem comer e sem ter o apoio da minha família, principalmente do meu pai. Os frentistas daquele posto ali, eles debochavam de mim, me espancava, me batia, e não queria que eu ficasse naquele posto nem lavando carro para sobreviver. E muitas das vezes naquele posto de gasolina também eu sofri muito abuso sexual. Me lembro eu que uma certa vez um rapaz ali, não me recordo o nome dele,
me levou para uma casinha do motor de um gerador de energia que concedia energia para aquele posto de gasolina. E ele me chamou ali dizendo que ia me mostrar algo interessante. Chegando lá, ele me amarrou sobre o motor daquela casinha, que era o gerador que gerava luz para aquele posto de gasolina. E ele me amarrando ali, ele fez o que ele tinha que fazer comigo. Naquela noite eu quero dizer para você que a minha vontade era de morrer. A minha vontade era de acabar com a minha vida. Estava eu apenas com 10 anos para 11 anos de idade. Além de eu sofrer bullies e deboche da sociedade daquele povoado, eu ainda passava por abusos sexuais. E eu quero dizer para você que ainda conseguindo me sair, me soltar daquela situação que eu estava, eu ali peguei meu material de serviço e ali pedindo misericórdia ao motorista, pedindo que por favor me desse uma carona para que eu voltasse para casa, que na verdade eu não podia mesmo nem entrar em casa, porque o meu pai não deixava eu entrar em casa. Mas eu me sentia um pouco seguro no povoado a qual eu morava. E eu quero dizer para você que meu coração ardia querendo ali um carinho, um afeto de família ou até mesmo do meu pai. Mas eu não tinha esse carinho. Eu não tinha esse afeto. E ali continuei dormindo pelas ruas, passando fome, pedindo comida um e outro na porta de outro. Chegou um certo tempo que ninguém mais queria me dar um prato de comida, ou até mesmo deixar que eu dormisse na sua própria calçada da tua casa. Quantas das vezes eu ali deitado de madrugada no frio, dormindo pela calçada, rolando para um lado e para o outro. E às vezes quando eu pensava que eu estava pegando no sono e sonhando com uma vida digna, e sonhando um sonho alegre de criança, eu acordava com um balde de água fria e a pessoa dizendo: sai da minha calçada, demônio, sai da minha calçada, eu não quero você dormindo na minha calçada, eu não quero você dormindo aqui na minha calçada, seu mendigo. E eu saía dali chorando pelas madrugadas, apavorado, com medo de tudo, de qualquer barulho que eu via, porque naquela época, naquele interior, naquele povoado, se contava muitas histórias amedrontosas. E eu já era uma criança revoltada, uma criança que xingava muito, xingava todo mundo, não dava paz a ninguém. Quando chegava a noite eu ficava assombrado e até mesmo via o diabo me perseguindo pela noite. Quantas das vezes eu tentava dormir, mas eu não conseguia, porque o diabo me perseguia pelas madrugadas, querendo me matar, querendo acabar com a minha vida, e eu corria desesperadamente. Eu escutava ruídos e ruídos de lobos, onde não tinha lobos, mas era o próprio diabo perseguindo a minha vida, tentando acabar com a minha infância, tentando acabar com a minha mente e me colocar louco. Uma certa vez estava eu dormindo sobre uma casa que estava à beira da BR-116, e ali me tomba um caminhão de botijão de gás, e aqueles botijões de gás vieram rolando sobre aquela calçada daquela casa onde eu estava dormindo. E por pouca sorte eu não fui morto pelos bujões de gás que vieram rolando a ribanceira abaixo. Outro livramento nesta calçada também que eu tive
é quando eu estava dormindo nesta calçada, e esta calçada onde eu dormia era de uma senhora chamada Dona Almerinda, e o filho dela tinha um supermercado, naquela época se dizia venda, do outro lado da BR. E pela madrugada ali, eu dormindo naquela calçada, tranquilo, parou ali um carro e foi ali roubar aquele supermercado. E aquele homem, filho daquela mulher que eu dormia na calçada dela, levantou com a sua espingarda, com seus tiroteios, e começou a trocar tiros ali com aqueles bandidos que estavam roubando o seu supermercado, a sua venda. E eu, em meio àquele tiroteio, desesperado, correndo para um lado e para o outro, não sabia o que fazer. Mesmo não conhecendo Deus, Deus me livrou naquela noite. Certa vez também, neste povoado, havia uma mulher chamada Cláudia ali nesse povoado, que os irmãos dela abusavam muito da minha infância, me chamando de gay, me chamando de florzinha, me chamando de viado e aquilo outro. E eu tinha uma grande revolta contra esta família. E certa vez ali, esta Cláudia, ela tinha marcado seu casamento. Chegando o dia do seu casamento, eu tinha planejado algo. E ali a igreja católica toda aberta, toda arrumada, toda organizada, todo mundo esperando a hora do casamento. Eu de fininho e entretendo todos, conseguir entrar debaixo da mesa do padre. E na hora da celebração ali do casamento de Cláudia, eu comecei a debaixo daquela mesa. Eu acho que vocês vão até rir neste momento. Com uma caixinha de biscoito da Imorés, que eu me lembro até hoje que eu estava com ela debaixo daquela mesa. E eu comecei a fazer a minha necessidade debaixo da mesa do padre na hora da celebração daquele casamento. E naquela hora, ao fazer a minha necessidade, o xixi começou a escorrer debaixo da mesa do padre para o vestido da noiva. Naquele momento o padre me levanta ali, debaixo daquela mesa. Estava eu também com fósforo aceso, quase incendiando a toalha da mesa do padre. Fui tirado ali daquele lugar e fui levado para a escola do lado da igreja, onde seria a festa do casamento, da comemoração. E quando ali o casamento acabou, estava eu trancado ali dentro da escola, dentro daquela sala onde seria feita a celebração do casamento. E como eu era criança muito revoltada, a qual não dava paz para ninguém, eu disse assim: eles me tirou da igreja e me colocou dentro desta sala de aula onde será feita a festa do casamento. E ali eu fiz novamente a minha necessidade e defequei sobre uma mesa e saí espalhando por todas as mesas e cadeiras daquela sala onde seria feito o casamento. Quando chegaram ali os pessoal para poder participar da festa e do comes e bebe, ficaram horrorizados. Me colocaram para fora a palmadas e me bateram. E me levaram ali até meu pai. E ali meu pai, revoltado com aquela situação, me bateu. Foi muito, eu fiquei todo marcado e chorava muito. E naquela época, naquele povoado, não havia polícia, não havia conselho tutelar, não havia juizado de menores. E sendo espancado pelo meu pai, mesmo assim ele me colocou para fora de casa, todo marcado de mangueira, e às vezes até fio de luz ele me batia. E mesmo assim fui dormir na rua, com fome e com frio pelas madrugadas. E me recordo eu também que, passando-se um tempo, que eu estava vários dias na rua, pedindo comida um e outro novamente, bati numa porta de uma senhora que hoje ainda é viva e ficou maravilhada pelo que Deus fez na minha vida hoje. Essa senhora, naquele momento, quando eu era criança, ela me ajudou muito. Ela se chama Judite, e eu costumava chamar ela Dona Judite.
E ela não podia ali me colocar na casa dela para morar com ela, mas nunca me negou um prato de comida. E certa vez ela me pegou pelo braço, não conhecia muito bem quem era meu pai e não acreditava muito no que eu estava vivendo. E pensando ela que eu estava vivendo aquela situação porque eu queria, ela me pegou pelo braço e disse que iria me levar até a casa do meu pai. Isso era uma noite, era uma madrugada, e ela me pegou pelo braço e passamos ali pela uma estradinha cheia de mato, mas conseguimos chegar até a casa do meu pai. E ela começou a gritar: Raimundo, ô Raimundo, eu vim trazer o seu filho Henrique. E ali, de frente ali, onde ela estava chamando para me entregar para meu pai, a minha madrasta abriu a janela e meu pai começou a gritar de lá de dentro, dizendo que iria me pegar das mãos dela. Só que meu pai, ele me batia tanto, ele me espancava, ele me botava para fora de casa, me maltratava tanto que eu fiquei com medo de entrar lá em casa. Porque eu sabia, se eu entrasse para dentro de casa, a revolta que meu pai estava da minha pessoa, ele era capaz de tirar a minha vida naquele momento. Então aquela senhora Judite me segurando e não queria me soltar, mas me queria me entregar para o meu pai como um filho, tinha que ficar dentro de casa. Mas não sabendo ela a situação que eu vivia, eu desesperado me arranquei a saltar da mão daquela senhora. E quando ela tentou ali correr atrás de mim, ela caiu sobre o chão e ralou todo o seu rosto. E eu fiquei muito triste. Mesmo criança, eu passei dias e noites e madrugadas na rua com aquela visão na minha mente, porque era uma senhora que me ajudava muito, era uma senhora que não negava um prato de comida para mim quando eu precisava. E eu quero dizer para você que foi muito difícil para mim ver aquela cena. E eu quero dizer para você que quantas das vezes chegava o Natal, chegava o Ano Novo, o meu irmão Rafael tinha uma roupa nova, tinha um sapato novo, e sempre, graças a Deus, teve o carinho do meu pai, mesmo meu pai nesta situação. E a minha madrasta ali teve gêmeos, Paloma e Patrick, hoje só vivo é a Paloma. O Patrick morreu com a hemorragia intestinal, onde naquela época, naquele povoado, não tinha um recurso médico para resolver a situação dele. E quando chegava Natal e Ano Novo, quantas das vezes homens, jovens de 18 anos, acima da minha idade, ou 19, 20 e tantos anos, chegava para mim e falava: Henrique, vão ali que eu vou te dar um pacote de bala, vão ali que eu vou te dar uma caixa de bombom. E escondia a caixa de bombom lá no meio do mato e o pacote de bala, e me chamava para um matagal a muito distante daquele povoado. Quando eu chegava lá naquela mata, eu olhava para um lado e para o outro, não tinha casa, não tinha ninguém. Aquela pessoa pegava ali a bala e o que ela tinha para me dar e falava comigo assim: se você quiser esta bala, se você quiser esse bombom, é só você fazer o que eu vou pedir para você. E ali a pessoa abusava de mim sexualmente e eu passava por tudo aquilo por causa de um pacote de bala e por um bombom, para não passar um Natal sem um pacote de bala ou sem um bombom. E mesmo em meio à dor, e mesmo em meio àquele sofrimento, eu já estava me acostumando com as pessoas me dar as coisas e exigir um ato sexual da minha infância. Ao chegar um ponto que eu já estava aceitando aquela vida, aí eu comecei a entender o que era homossexualismo. Aí eu comecei a entender o que era ser gay. E ali eu comecei a me assumir. Eu comecei a aceitar aquilo que o diabo estava propondo para minha vida, para minha infância e para minha juventude. Quando eu ia para a escola, subia nas mesas, dançava para os alunos, arrancava a roupa e fazia tudo que o diabo queria. E o povo batia palma e ria e gostava da palhaçada. E ali eu comecei a envergonhar a família da minha madrasta, comecei a envergonhar ao meu pai, porque todo mundo falava
a notícia daquela cidade era eu. Eu jogava pedra em todo mundo, eu xingava todo mundo, eu batia no filho de todo mundo, eu tacava pedra nas carretas que passava, eu comecei a prostituir por dinheiro e comecei a viver esta vida suja. Naquela cidade ninguém me chamava mais pelo nome de Henrique ou Carlos Henrique, mas o meu nome dado naquela cidade, olha ali o herê, olha ali o capeta, olha ali o diabo passando. E as pessoas comentavam e abusavam e diziam que eu não era gente, que eu era o próprio diabo, que eu era o próprio capeta que tinha se ressurgido naquela cidade. E eu, revoltado da vida, apedrejava as casas, não dava paz para ninguém naquele lugar, ninguém tinha paz naquele lugar. E passando-se um tempo, me recordo eu também que já estava acostumado a andar para baixo e para cima com caronas e caminhoneiros, e estava conhecendo pessoas novas, e acabei ali conhecendo uma mulher nas estradas daquela BR que também morava ali naquele povoado do Tranquedo Neves, no Cariri. E essa mulher, ela se prostituía por dinheiro, mas o que admirava naquela mulher era a bondade, era o carisma e a boa vontade que ela teve muitas vezes de me ajudar. Quantas vezes ela abriu a porta da tua casa, me dando guarida e lugar para dormir. E quantas vezes eu, sentindo fome, ela me deu um prato de comida para comer. Muitas das vezes eu pegava carona com aquela mulher para poder não ficar naquela cidade sozinho, nem sendo humilhado e nem sendo escorraçado pelas pessoas. E quantas das vezes eu tive que presenciar as intimidades sexuais dela com os caminhoneiros, e ali aquilo doía no meu coração, aquilo doía na minha mente, e fazia eu me recordar de tudo que eu já havia passado naquela cidade. E nesse vai e vem, andando para baixo e para cima de carona, acabei conhecendo também ali uma mulher, e essa mulher era uma cigana. E eu, conversando com aquela mulher, com aquela cigana, eu comecei a contar para ela a vida que eu estava levando naquela cidade, a situação que eu estava passando na mão do meu pai. E aquela cigana perguntou para mim se eu queria ir embora com ela e se eu queria morar com ela. Eu não sabia o que era cigano, eu não sabia que cigano andava para baixo e para cima e não tinha lugar para morar. Mas o que eu queria naquele momento era ter alguém que me amasse e que me desse carinho e atenção. E eu acabei acreditando na palavra daquela cigana e disse para ela que eu queria realmente ir embora com ela. E ali naquele povoado do Cariri, em Tranquedo Neves, havia um trevo ali que dava partidas para Salvador, sentido a Pedra Azul, sentido a Montes Claros. E ali aquela cigana acenando para vários caminhoneiros que passavam naquele trevo, conseguimos pegar uma carona a sentido de Montes Claros, que era muito distante daquele povoado onde eu morava. E ali passando um dia, 2 dias, 3 dias, eu com aquela cigana já estávamos muito longe daquele povoado. E eu comecei a sentir fome, comecei a sentir sede, e aquela cigana estava sem dinheiro e sem condições de cuidar de mim. E eu perguntei para ela para onde que nós estávamos indo, ela não me respondia. Eu perguntava para ela onde era a casa dela, ela não me respondia. E eu comecei a ficar preocupado e comecei a ficar com medo. E eu disse para ela que eu queria ir embora, mas ela dizia que não ia me levar para casa, que nós iríamos seguir adiante. E ali, naquela carona que a gente estava, paramos em um posto de gasolina e eu falei com ela que eu queria voltar para casa. E ela novamente disse que não ia me levar para casa e dizia que nós ia continuar adiante. E eu comecei a chorar, comecei a ficar desesperado e dizer que ia chamar a polícia. E ela, preocupada, começou a pedir carona ao motorista para me trazer de volta para casa.
E no primeiro que ela foi, ela não conseguiu. Mas no segundo, ela conseguiu. E eu mesmo, com muito medo, eu aceitei a carona daquele motorista. Porque estava eu já 3 dias fora de casa e não sabia onde eu estava. E aceitando aquela carona, vindo naquela noite escura, madrugada, de muito frio, eu mesmo sem conhecer a Deus, eu pedia: Deus, me guarda, me protege, porque eu estava com medo de ser assassinado na beira das estradas e ser novamente violentado sexualmente por aquele motorista. E passando aquele tempo, cheguei ali no povoado onde eu morava, em segurança, e agradeci aquele motorista pela carona e pelo respeito que ele teve pela minha pessoa e pela minha adolescência. E passando-se um tempo, naquele povoado novamente, já estava eu com 12 anos de idade. O meu pai, depois de ter perdido, ele e a minha madrasta, perdido o meu irmão Patrick, que era gêmeos da Paloma, que é minha irmã também, resolveu-se ir embora para Belo Horizonte, porque tinham arrumado uma proposta de serviço melhor. Então ali fizemos as bolsas, e naquele dia, para não ficar para trás, eu resolvi seguir destino novamente para Belo Horizonte, da onde eu tinha saído com 4 anos de idade. Estava eu voltando novamente para Belo Horizonte com meu pai, a minha madrasta e os meus 2 irmãos. E fomos morar ali em Belo Horizonte, no município chamado Ibirité, num bairro chamado Jardim das Rosas, se eu não me engano. E neste lugar, uma grande história começa. Estava eu com 12 anos, fomos morar de favor numa casa alugada, a qual a minha tia ali morava. E essa tia minha, ela era casada com um homem que era traficante de drogas. E essa casa não tinha paz. Essa casa não tinha alegria, não tinha harmonia. Meu pai trabalhava, voltava embriagado. E esse marido da minha tia também se drogava. E essa casa era de brigas e facadas. Minha madrasta sofria muito. Os meus irmãos dormiam tudo na cama. E mesmo ali que eu vi com meus olhos que tinha um espaço ainda para mim dormir sobre aquela cama, mas o meu pai não aceitava que eu dormia na cama. E ele forrava ali um lençol sobre o chão. E eu dormia ali num canto, isolado, como se fosse uma criança desprezada. Às vezes minha madrasta colocava comida para ela comer e para os meus irmãos comer, para o meu pai. E quando ia colocar comida para mim, o meu pai não deixava eu participar daquele almoço ou daquele jantar que era servido naquela casa. E quando das vezes naquela casa tinha uns pés de manga no fundo de casa, e meu pai chegava à noite, estava tonto, se embriagado, drogado, e chegava querendo espancar minha madrasta, querendo espancar a minha pessoa, e eu saía correndo de casa, corria para o fundo de casa, subia naquele pé de manga. E sabendo ali que meu pai estava tonto, que ele não ia conseguir subir o pé de manga, eu subia lá para cima. E eu dormia sobre aquele pé de manga, porque era o único lugar que eu me achava seguro. Era o único lugar que eu ainda conseguia achar um pouco de segurança para poder passar aquela noite. E outra das vezes eu ia para a rua, batia na porta de um e na porta de outro, pedindo guarida para dormir ou pedindo até mesmo um prato de comida. E eu, como criança, eu falava para os vizinhos ou para o povo daquela rua o que estava acontecendo com a minha vida ou com a minha pessoa. E quando meu pai descobria onde eu estava, ele ia me buscar e me batia muito pela rua. E quando chegava em casa, era pior. E quando chegava em casa, eu podia preparar que a coça era pior. E certa vez ali, eu já com 12 anos de idade, não conhecia ainda a minha mãe. Foi uma prima nossa, chamada Ivone, visitar a casa do meu pai. E essa Ivone, ela tinha contato com a minha mãe. E ela viu a situação que eu estava vivendo, a situação que eu estava passando. E quando ela foi embora, ela levou a notícia para minha mãe
que se chama Celina Ferreira de Castro, a qual morava também ali em Belo Horizonte, no bairro chamado Goiânia. E passando-se uns dias, a minha mãe, revoltada com a situação que eu estava vivendo nas mãos do meu pai, sabendo que eu estava sendo espancado, sabendo que meu pai me colocava pra rua e me deixava sem comer muitas das vezes, resolveu ir até o meu pai, onde ali estávamos morando. E a minha mãe chegou e tentou me abraçar, trouxe roupa pra mim e tentou de todas as formas me levar para morar com ela. E eu não quis. Eu não tinha amor pela minha mãe, eu não tinha afeto, eu não tinha apego. A minha mãe era uma mulher estranha. Para mim, naquele momento, era como se fosse qualquer mulher que tivesse chegado e queria me levar, e eu não queria ir. E a minha mãe começou ali, juntamente com meu padrasto, Hamilton, a brigar com meu pai, ao ponto de quase sair nos tapas e na porrada. E a minha mãe foi embora e não conseguiu me levar naquele dia. E minha mãe, não desistindo da minha pessoa, do seu filho que era eu, quando passou-se um tempo, ela voltou novamente. Ela teve o sucesso de me levar para a companhia dela. Minha mãe tentou de todas as formas me colocar na escola, comprou roupas, comprou sapato, comprou brinquedo e tentou me dar uma vida de criança, tentou me dar carinho, tentou me dar atenção do jeito dela, mas ela não conseguiu, porque eu já estava perdido, eu já estava perdido para o mundo, eu já estava perdido pela sociedade. E ali a minha trajetória começa, de mal a pior. Passando-se um tempo, eu já morando com a minha mãe, meu pai resolveu se mudar do povoado onde ele estava, do município de Imbirité, para o bairro próximo da onde a minha mãe morava. Minha mãe morava no bairro Goiânia e meu pai foi morar no bairro São Marcos. Era praticamente agarrado um no outro. E eu fiquei sabendo que meu pai havia mudado para perto da minha mãe. E naquele momento eu não sabia mais com quem ficar. Eu fugia da casa da minha mãe, corria para a casa do meu pai. Meu pai me espancava, me botava para a rua, eu tornava a correr para a casa da minha mãe. E assim eu fiquei durante meses. E cansando desta vida de ficar para lá e para cá, para casa do meu pai, para casa da minha mãe, resolvi me jogar nas ruas, como meninos de rua. E comecei a viver em Belo Horizonte, a pedir comida, a pedir guarida, a pedir um e outro. Comecei a dormir, comecei a morar na rua. E muitas das vezes pessoas me acolhiam, me davam banho, me davam comida, daqui a pouco pegava o telefone, ligava para o conselho tutelar. Eu só ouvia a voz dizendo: olha, aqui tem uma criança que apareceu na porta da minha casa pedindo comida, pedindo para dormir, mas eu não posso ficar com essa criança porque eu não sei de onde ela veio e eu não tenho como cuidar desta criança. E eu só via quando ali chegava o conselho tutelar, ou muitas das vezes chegava até mesmo a polícia e me colocava sobre aquele carro e me levava ali para uma casa de triagem de menores. E ali eles avaliavam a minha situação e para onde eles iriam me mandar. Quero dizer para vocês que estão ouvindo esta mensagem, que naquele vai e vem de conselhos tutelares eu passei por muitas situações difíceis. Passei por várias casas de recuperação, passei por vários orfanatos e também passei até pela FEBEM, onde muitas das vezes naquela FEBEM eu fui obrigado a dar meu prato de comida para o interno. Muitas das vezes eu fui obrigado a dar a minha roupa para aquele interno e eu tinha que fechar a minha boca para poder não morrer naquele lugar. Porque ali havia jovens de todo atos. Havia jovens que roubavam, havia jovens que matavam, havia jovens que eram usuários de drogas, havia jovens que vendiam drogas e havia jovens que eram capazes de tudo, que era sangue frio para todo tipo de coisas. E às vezes eu passava abuso sexual naquele lugar, passava várias situações naquele lugar que eu era obrigado a ficar calado para não morrer, para não ser assassinado naquele lugar. E muitas das vezes ali para passar o tempo, para alegrar todos, e eu me fantasiava em Cavaleiro do Zodíaco e dançava. Quando chegava a hora da gente tomar o nosso sol no pátio, naquela FEBEM, eu batia palma
e chamava a atenção de todo mundo parava e começava a olhar para mim. E eu começava a arrancar minha roupa, começava a dançar e chamar a atenção daqueles jovens para minha pessoa. Era um jovem que tinha um corpo bonito, atraente aos olhos carnais daquele jovem que estava ali preso. E aquela alegria no momento daquele sol, à noite, se tornava uma desgraça para minha vida. Porque eu sofria muito abuso sexualmente falando. E muitas das vezes, muitos ali sussurravam em meu ouvido e dizia: eu adorei, eu gostei quando você dançou para nós ali no pátio da hora do nosso sol. E aquilo doía a minha alma, aquilo doía meu coração, aquilo acabava com a minha vida. Quantas das vezes revoltado com a vida que eu estava vivendo e não conseguia sair daquele lugar, eu cortava meus braços, me jogava das escadas, tentava tirar minha própria vida, mas não conseguia, porque eles me amarravam com camisa de força e me levavam ali para o hospital, para a enfermaria daquela FEBEM, e aplicava o que eles diziam, sossega-leão, para poder ver se eu me contia com aquela situação. Quantas das vezes eu tentei tirar a minha própria vida vivendo esse tipo de situação. Certa vez consegui sair daquele lugar e fui morar novamente com a minha mãe. Quero dizer para você que tantas coisas outras aconteceram na minha vida. Se eu fosse contar, eu iria ficar aqui nesse testemunho durante 4, 5 horas para contar. Para resumir um pouco, já dei muito trabalho. Os meus parentes que moravam em Belo Horizonte, roubava dos meus tios, roubava das minhas tias. Fui abusado muitas das vezes também até por primos, parentes, e não dava paz para ninguém quando conseguia sair daquela FEBEM. Passei a me prostituir por dinheiro, virar profissional do sexo no centro de Belo Horizonte. Já me vestia de mulher, eu já saía fantasiado para carnavais. Eu vendia o meu corpo a troco de um vale transporte, de pegar ônibus. Cheirava cola e muitas das vezes, não tendo a maldade da rua, com outros moradores de rua, eu era espancado pelos mendigos, pelos moradores de rua, pelos noias. E muitas das vezes o que eu roubava, o que eu pegava dos outros, era obrigado a dar para eles, ou o meu dinheiro, ou o meu prato de comida, ou até mesmo a minha roupa. E certa vez, fugindo da FEBEM, eu consegui ir morar novamente com a minha mãe. E tendo eu novamente indo morar com a minha mãe, eu quero dizer para você que muitas outras coisas aconteceram. E se você ficou admirado pelo que você ouviu, eu quero dizer para você que na segunda edição do volume 2 desse testemunho, que breve eu estarei gravando, você vai ficar horrorizado em saber o que o diabo faz na vida do homem quando ele está sem a presença de Deus. Meu nome é Henrique Guerreiro, sou missionário cantor para a glória de Deus. O meu contato é 027 99623 0123 ou 33 98880 4786. Contatos e agendas, louvor e pregação. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus faça um milagre na tua casa e na tua família. Em nome de Jesus.